Salmo de número 1 diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Clamamos pela iluminação do Espírito, para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 1 é a porta de entrada de todo o livro dos Salmos. E o que aprendemos aqui no Salmo 1 é que, sim, é possível sermos felizes de verdade aqui nesse mundo. É uma pergunta que transpassa todos os séculos. Pensadores, filósofos, artistas se debruçam sobre essa pergunta e o Salmo 1 responde: é verdade. É possível alcançarmos a felicidade plena. É possível alcançarmos a felicidade verdadeira, ainda que não a felicidade final. A felicidade final e completa teremos somente na glória. Mas é possível, sim, segundo o Salmo 1, alcançarmos uma felicidade verdadeira. E para você que sempre andou em busca da felicidade verdadeira, da verdadeira alegria, eu peço que você ouça com maior atenção o Salmo 1, que a palavra de Deus tem a dizer para cada um de nós nessa manhã. E não é apenas o Salmo 1 ou no Salmo 1 que a Bíblia afirma isso. A palavra traduzida por bem-aventurado, que significa feliz de verdade, aparece várias vezes nas Escrituras, inclusive nos lábios de Jesus Cristo. Ou seja, por vários momentos, a palavra de Deus vai nos ensinar o caminho da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. O Salmo 1 é categórico em afirmar que o segredo da verdadeira felicidade é não viver como vivem os ímpios. Esse é o segredo da felicidade contido aqui no Salmo 1. E esse salmo faz um contraste entre a forma de vida do justo e a forma de vida do ímpio, ou o caminho do justo e o caminho do ímpio. No final, nós vamos encontrar, inclusive, a revelação do destino final, tanto de justos como dos ímpios. Mas o Salmo 1 se presta a isso. Abre o livro dos Salmos, nos fornecendo essa revelação. É possível ser feliz de verdade. É possível alcançarmos verdadeira felicidade ainda aqui nessa vida, ainda aqui nessa terra. Olhando agora para o Salmo, já começando a nossa exposição, a primeira parte do Salmo 1 apresenta o caminho do justo, a justo. Bem-aventurado, diz o versículo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. De cara, sem fazer nenhuma introdução, o salmista já nos declara o segredo da felicidade. O segredo da felicidade plena está aqui. Está em você não seguir pelo caminho do ímpio. Irmãos, percebam que para falar sobre como vive quem é feliz de verdade, o salmista nos fornece detalhes sobre a forma de vida do ímpio em primeiro lugar. Ou seja, o salmista segue primeiro pela via negativa. Ele vai apresentar os pontos negativos, que é o caminho do ímpio, e nos dizer e nos ensinar que para ser feliz de verdade, nós precisamos ter um caminho diferente desse. Então, o primeiro passo para a verdadeira felicidade é não viver da forma que o ímpio vive. É não andar da forma que o ímpio anda. É não trilhar as mesmas veredas ou os mesmos caminhos do ímpio. O que podemos observar, queridos, é que a forma de vida do ímpio é uma forma de vida que leva, é um processo, melhor dizendo, de desaceleração, que leva à completa paralisação. Eu vou explicar. Eu vou repetir primeiro. A forma de vida do ímpio é um processo de desaceleração, está compreendendo bem? Que leva à completa paralisação. É isso que a gente vê aqui. O texto fala sobre andar no conselho do ímpio, depois se deter no seu caminho e só então se assentar na roda. Andar no conselho, se deter no caminho e só então se assentar na roda. É isso. Esse é o modelo de vida do ímpio. Andar, se deter e assentar. Percebam que há na vida do ímpio um processo degenerador visando a completa paralisação da vida do homem nas obras da impiedade. A ideia que o texto passa é que todos nós somos tentados a seguir por esse caminho, a entrar por esse processo. O plano do tentador, preste atenção, o plano do tentador é fazer com que nós nos assentemos na roda dos escarnecedores. Esse é o plano. Mas o tentador não aparece para a gente e apresenta esse plano imediatamente. O tentador não se aparece, não se apresenta na vida do justo, na vida do servo de Deus e fala o seguinte: eu quero paralisar a tua vida. Eu quero que a sua vida seja paralisada junto de um grupo de escarnecedores e você se assente no meio deles e fique lá no meio deles. O inimigo não faz assim. O plano do inimigo é cadenciado em doses homeopáticas. Ele chega para cada um de nós e fala o seguinte: ó, primeiramente você pode só ouvir o conselho deles. Só escuta o que eles têm a dizer. Pare um pouco e só escute o que a humanidade tem a falar para você. Não precisa seguir não, só escute, só ouça o conselho do ímpio. Esse é o plano, a estratégia do inimigo. Nos convencer de que não há problema nenhum em simplesmente ouvir os conselhos do ímpio. O segundo passo é se deter no caminho deles. Você já ouviu? Já penetrou nos seus ouvidos os conselhos ímpios? Agora o segundo passo, a segunda estratégia é te deter. É você parar, prestar atenção, andar junto, para depois sim paralisar sua vida completa na obra maligna, te levando a se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, há um processo diabólico, há um processo maligno que no primeiro momento aparece e a gente não percebe. Não percebe. E o diabo é perito nisso.
ele é perito em nos convencer de que algumas coisas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Afinal, né, pastor, tem pessoas sábias lá fora também. A gente inexperiente lá fora também. Mas olha, primeiro passo é você seguir os conselhos. A filosofia de vida. A mentalidade. Para então, de forma gradativa, quando você perceber, já está sentado à roda dos escarnecedores. Já está entre os zombadores da fé. Já está comendo, fazendo refeição numa mesa de gente que zomba da sua fé e do seu Deus e você nem percebe mais. Quando a gente dá conta, como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que eu cheguei a esse ponto de paralisação completa nas obras da carne? A paralisação completa nas obras da carne começou naquela época em que eu simplesmente passei a ouvir os conselhos dos ímpios. Esse é o processo que o inimigo faz. Primeiro ouça os conselhos, depois se detenha no caminho e por fim se assente na roda. Então, segundo o salmista, feliz de verdade é o homem ou a pessoa que foge desse processo, que escapa desse roteiro, que anda por outro caminho, que não cai na cilada de ouvir um simples conselho dos ímpios, que não tem prazer nas mesmas coisas que dão prazer aos ímpios. Feliz de verdade é a pessoa que sabe que um simples conselho ímpio é apenas o início de um processo de paralisação nas obras malignas. Pelo amor de Deus. Não tem gente séria, gente de Deus, homens de Deus, para você se aconselhar, não. Será possível que nossos mentores, nossos conselheiros, aqueles que irão definir o futuro da nossa vida, que irão nos trazer aconselhamento matrimonial, familiar, será que não pode ser homens de Deus, mulheres de Deus? Não. Não. A gente vai em busca do que o autor famoso tem a dizer, a opinião do artista, do intelectual. YouTube, influencers, artistas, mundano, ímpios, caminhando de passos largos para o inferno, ditando como deve ser a igreja. E o povo ouvindo. Feliz é o homem que foge desse processo. Mas, segundo o texto, o caminho do justo não está limitado somente a evitar as ações dos ímpios. A vida do justo não se resume a uma lista de proibições, não. O justo tem sua própria forma de vida, tem seu próprio estilo de vida, tem seu próprio caminho a seguir, e a grande marca da vida do justo é o seu completo amor pela palavra de Deus. Então, como que vive o justo? O justo vive assim, além de evitar o caminho do ímpio, além de evitar o conselho dos ímpios, o justo tem amor pela palavra de Deus, em obedecer e seguir a palavra de Deus. Olha o versículo 2, preste atenção aqui em mim, o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Essa é a grande diferença entre justos e ímpios. E é também o grande segredo da plena felicidade dos justos. Enquanto a fonte de prazer do ímpio está naquilo que o pecado pode oferecer, a fonte de prazer dos justos está na lei do Senhor, nas santas letras, na vontade santa. O que o texto está dizendo é que aqueles que já foram justificados se alegram, sobretudo, em fazer a vontade de Deus. Perceba que a alegria plena, verdadeira, não está em eu realizar os meus sonhos. Você sempre pensou assim, não é verdade?
que a sua alegria está condicionada em você realizar os seus projetos. E a Bíblia ensina que não. Ensina que feliz de verdade será aquele que tem alegria na palavra de Deus, em obedecer ao Senhor. Quem diz é a Bíblia. Hoje, sempre que encontramos, irmãos, preste atenção, sempre que encontramos referência à lei do Senhor na Bíblia, a gente faz uma aplicação a toda a palavra de Deus. Vou explicar. Toda vez que a gente está lendo um texto bíblico, que o pastor está lendo um texto bíblico e aparece esse termo aqui, lei do Senhor, a gente aplica a toda a palavra de Deus. Para a gente, a lei do Senhor são todas as escrituras, não é verdade? Não é verdade? Mas para o salmista ainda não era assim. A Bíblia ainda não estava fechada em toda a sua revelação. Então, quando o salmista disse que o prazer do justo está na lei do Senhor, ele estava se referindo àquele trecho das Escrituras Sagradas que a gente tende a ignorar. Aquele trecho das Escrituras Sagradas que muitos acham que está obsoleto, que caiu em desuso. Os mandamentos. A lei de verdade. A Torá. A gente tende a ignorar os primeiros livros da Bíblia que tratam da lei do Senhor. Você já fez aquele plano de leitura anual, né? Você vem fazendo a leitura tranquilona em Gênesis, muita história interessante e tal. Quando chega em Números, Levítico, fica difícil, rapaz. Eu falei isso lá no nosso retiro, a gente acreditou na ideia de que os mandamentos foram abolidos. O salmista, aqui no Salmo 1, diz que está se referindo à Torá. No original, no texto original está assim, ó, antes o seu prazer está na Torá. Antes o seu prazer está naquele conjunto de mandamentos ignorado por toda a igreja moderna. É óbvio que tinha mandamento ali que era específico para Israel. É óbvio que tinha mandamento, que tinha lei, que não caducou, mas foi completa em Jesus Cristo, isso é óbvio. Mas a lei do Senhor continua sendo lei do Senhor em nossas vidas. A lei do Senhor, em especial, os mandamentos de Deus, é a expressão do caráter de Deus. Então o salmista está dizendo que feliz de verdade não é aquele que olha os mandamentos com o peso de quem se sente obrigado a obedecer a algumas leis. Feliz de verdade é aquele que olha para os mandamentos e lê não matarás e se alegra com isso. Não adulterarás e se alegra com isso. Não furtarás, não cobiçarás nada do seu próximo e se alegra com isso. Feliz de verdade não é aquele que olha os mandamentos e fica tentando encontrar brechas na lei para poder viver o seu tipo de vida independente. Não. Feliz de verdade é aquele que pega a Torá, que pega as leis do Senhor, as interpreta de forma correta e tem prazer em cumpri-las. Seguindo, o salmista fala sobre os frutos do caminho dos justos. Olha o versículo 3. Ele quem? O justo. É como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso por quê? Porque para a gente pensar numa árvore que dá fruto normalmente é comum. O clima brasileiro é propício a isso. Mas em Israel não era assim. Israel é uma terra semiárida. Não há chuvas o ano inteiro. No período de chuva, formam-se muitos rios e riachos. A vegetação é irrigada e as plantas e as árvores florescem. No período de chuva, as árvores são cheias de folha. Mas passa o período de chuva, os rios secam, a terra fica árida de novo, as árvores ficam mortas. Ou seja, a terra passa mais tempo no ano folhas. Como que essas árvores frutificam? Árvore nenhuma frutificará com chuvas esporádicas. Árvore nenhuma. Precisa de muita água. O texto diz que o ímpio é como árvore plantada junto às correntes d'água.
Ou seja, a ideia aqui não é de um rio que corre de vez em quando, ou então de uma árvore que por acidente nasceu na beira de um ribeiro. Não, não é isso. Quando fala de árvore plantada, está falando de intencionalidade. Alguém, olha só, o justo é comparado a uma árvore que foi pega de um lado e foi plantada intencionalmente, onde há água o ano inteiro. Esse é o justo. A ideia de uma intencionalidade por parte de quem plantou. Ou seja, independente da chuva, independente do clima, independente da estação do ano, haverá água regando aquela árvore o ano inteiro, porque ela foi plantada ali intencionalmente. Por isso que ela dá fruto no seu tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, e dá o seu fruto no devido tempo. Por que que o justo é aquele que dá o fruto no devido tempo? Não é porque ele nasceu junto às correntes d'água. Ele foi plantado intencionalmente junto às correntes d'água. Percebam que essa imagem é magnífica, irmãos. O texto diz que o justo é como uma árvore que em pleno deserto foi plantada intencionalmente, onde jamais faltará água, garantindo não apenas sua sobrevivência, mas também sua prosperidade. Pois nesse ponto o salmista ainda afirma que tudo quanto ele faz, ele quem? O justo, tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou em outras versões, prosperará. Qual é o segredo da prosperidade? O segredo da prosperidade é ter sido plantado em um local onde não falta água. Isso depende da gente, fala a verdade. Você escolhe onde você foi plantado? É a planta que escolhe, é a árvore que escolhe onde quer ser plantada? Não. É o agricultor, é o dono da seara, que escolhe as árvores que ele quer e planta onde ele quer. E algumas ele pega e planta junto aos ribeiros d'água. E a Bíblia diz que o justo é assim. Na segunda parte do Salmo, é nos apresentado agora o caminho dos ímpios. Olha o versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Preste atenção nisso. Palha que o vento dispersa. A ideia aqui é de algo sem vida, mas que ao mesmo tempo voa, experimentando uma sensação de liberdade, porém não passa de um objeto insignificante nas mãos do vento. É a palha que o vento dispersa. Segundo as Escrituras, assim são os ímpios. Os ímpios, segundo o texto, têm vida, porém somente aparente. Aparentemente eles estão vivos, mas a triste realidade é que são mortos. Que verdade terrível é essa? A pessoa acha, preste atenção, a pessoa acha que está curtindo a vida. A pessoa acha que está voando no melhor da sua história, mas ela é apenas palha, levada pelo vento. É o ímpio. Veja bem o contraste. O justo é uma árvore plantada por Deus em ribeiros d'água. Já o ímpio é o produto final de uma planta morta. Que diferença. Que tristeza. O texto termina anunciando o destino final dos dois caminhos. Ao versículo 5 e 6. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando o texto diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, não significa que o Senhor é um vidente, um adivinho. Não. Quando o texto diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, é porque foi Ele mesmo quem definiu, quem decretou, quem estabeleceu o caminho final, a chegada final dos justos e também dos ímpios. Foi Ele quem definiu. Na verdade, podemos afirmar
que Deus conhece o caminho do justo como também o caminho dos ímpios. Deus decretou que haverá gozo eterno reservado aos justos e tormento eterno reservado aos ímpios. Esse é o final da história. E assim termina o Salmo 1. Porém, querido, é impossível nós falarmos do Salmo 1 sem nos lembrarmos de Jesus. É impossível. O Salmo 1 nos liga a Jesus porque sabemos bem que o justo descrito aqui no Salmo só é justo porque foi justificado por Cristo. Aqui tem um ponto importante que nós não podemos confundir. Toda vez que a gente lê o Salmo 1, nós temos a tentação de entender o justo como aquela pessoa boa. Aquela pessoa que não pratica maldade, que é um bom cidadão, que paga os seus impostos, que é um bom pai de família, um bom esposo, um bom trabalhador, um bom chefe, um bom empregado. Aquela pessoa de caráter, idôneo. A gente pensa que esse é o justo. A gente pensa em justiça própria quando a gente lê o texto como o Salmo 1. Mas temos um problema aqui. O problema é que a Bíblia nos garante que não existe justo na face da terra. É uma garantia que a Bíblia nos dá. Um outro salmo, Salmo 14, se você quiser abrir a sua Bíblia. Salmo 14, do versículo 1 ao 3. Salmo 14, do versículo 1 ao 3. Eu vou esperar você abrir. Enquanto isso, Herbert, se você puder separar para a gente Romanos 3, versículo 10. Deixa engatilhado aí Romanos 3, 10. Nós vamos ler Salmo 14, de 1 ao 3. Olha o que diz a Bíblia. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Olha aqui para mim. Segundo o salmista, segundo a palavra de Deus, não há na história da humanidade quem faça o bem. Não há. Não há ninguém habilitado a fazer o bem. O bem que nós praticamos, as boas obras que praticamos, só a fazemos por causa da graça de Deus. Tira a graça de Deus de nossa vida, todos nós somos incapazes de fazer uma única obra boa. Não há quem faça o bem, versículo 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O Salmo 1 fala do justo, e bem-aventurado é o justo. Mas o Salmo 14 diz que não existe justo. Que loucura. Romanos capítulo 10, capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo, citando Salmo capítulo 14, Salmo 14, Paulo explica, mais uma vez, ou melhor, Paulo ratifica o que nós lemos em Salmo 14. Olha só, Romanos 3:10, vai ser projetado aqui, né? Romanos 3, versículo 10 ao 18, diz o seguinte, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Poxa, olha para mim, poxa, pastor, pensei que tivesse pelo menos um, né? A minha vovozinha, coitada, é incapaz de fazer mal. A Bíblia diz que não há justo. Não há nenhum sequer. Versículo 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o retrato da humanidade, esse é o retrato de todos os homens, todas as pessoas da história, sem exceção. Sem exceção.
O texto não nos diz assim, ó, não há justo nenhum sequer, com exceção das criancinhas. O texto não fala isso. O texto não fala, não há justo nenhum sequer, com exceção dos índios que estão isolados. Não fala isso. O texto não fala isso. O texto fala que não há um sequer, que Deus olhou dos céus. Podia ser diferente, né? Deus olhou do céu e viu uma tribo distante, isolada da civilização, que cometem a justiça, que praticam a justiça. Não, não foi isso. Deus olhou do céu e da multidão dos seres viventes, ninguém era justo, ninguém era justo, ninguém é justo. Ou seja, não há entre os homens, por melhor que seja a pessoa, diante da santidade de Deus, diante da perfeição de Deus, todos são pecadores. Na Bíblia não há um tipo de justo, na Bíblia só é justo aquele que é declarado justo por Cristo. Toda vez que na Bíblia fala de justo, está falando de um pecador, que pela graça de Deus foi declarado justo. É sempre assim. Um comentarista bíblico nos lembra que Deus vê apenas dois tipos de pessoas nesse mundo. A piedosa, o justo, que está em Cristo, ou o ímpio, que está em Adão ainda. Aos olhos de Deus só existem dois tipos de pessoas. As piedosas que foram declaradas justas por Cristo Jesus e as ímpias que permanecem no seu caminho de perversidade. Ou seja, irmãos, nós somos os justos do Salmo 1, não porque nós somos bons, mas nós somos os justos do Salmo 1 porque nós somos pecadores, mas Deus em Cristo nos justificou. Então olha para mim, Jesus é o nosso justificador. Nós somos encontrados no Salmo 1? Somos, porque Jesus é o nosso justificador. Mas além dele ser o nosso justificador, o texto fala de o caminho do justo. E eu quero lembrá-los que além de Jesus ser o nosso justificador, ele também é o próprio caminho. Ou seja, Jesus, ele é ao mesmo tempo o justificador dos justos e o caminho dos justos. Foi ele quem disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha, ele é ao mesmo tempo o justificador e o caminho. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, temos em Cristo a nossa justificação e temos em Cristo também o caminho de acesso ao Pai. Então o Salmo 1 nos apresenta Jesus desse sentido. O Salmo 1 também aponta para Jesus quando diz no versículo 2 o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Pois os evangelhos nos afirmam, irmãos, que a alegria de Jesus era tão somente fazer a vontade do Pai. Olha o que diz João capítulo 6, versículo 38. Olha para mim aqui, João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, Jesus dizendo isso. Então, toda vez agora que a gente lê o Salmo 1, nós vamos lembrar que nós somos o justo dos Salmos por misericórdia de Deus, não porque somos bons. Mas vamos nos lembrar também que o caminho do justo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Jesus é o caminho do justo que o Senhor conhece. Olha que maravilha. Vamos nos lembrar também que Jesus viveu para fazer a vontade do Pai. E por isso nos alegramos. Eu quero terminar com a aplicação. O Salmo 1 garante felicidade plena, mas concluímos que o segredo da felicidade plena está, em primeiro lugar, em sermos justificados por Cristo. Olha para mim aqui. Olha para mim, gente. Olha para cá. É a palavra de Deus que está sendo falada.
segredo da felicidade plena está, em primeiro lugar, ser justificado por Jesus. Ser justificado por Cristo. Não há a menor chance de alcançar a felicidade sem primeiro passar pelo processo de justificação, de reconhecer Jesus como seu Salvador e mudar de ficha com Cristo. Receber sobre si a justificação de Jesus, não há a menor possibilidade. Em segundo lugar, o segredo da felicidade plena está em ter a palavra de Deus, não apenas como regra de fé e prática, como vimos aqui na escola dominical, mas amar a palavra de Deus, ter verdadeiro amor pela palavra, ao ponto de meditar nela dia e noite, ao ponto de viver para a palavra de Deus, ao ponto de não ficar brincando, ficar olhando, ficar pensando em outra coisa, enquanto a palavra de Deus é exposta aqui nesse púlpito. Não há vida verdadeira, não há felicidade verdadeira, não há vida plena, enquanto nós não tratarmos com seriedade tanto a nossa justificação em Cristo Jesus, como a palavra de Deus em nossas vidas, em todos os momentos. Ter prazer na lei do Senhor não é somente ler a Bíblia diariamente, é ser moldado pela palavra de Deus, é ansiar e entender a palavra de Deus, é ter reverência pela palavra de Deus. É possível que muitos de nós estejamos procurando felicidade no lugar errado. Você que pensa que vai ser mais feliz quando for realizado financeiramente, ou quando conseguir trabalhar na sua profissão, ou quando concluir a faculdade, ou quando prosperar no seu negócio, não será feliz, não será. A felicidade plena virá à medida que você entender que foi justificado por Jesus. Você estava caminhando rumo à morte, à condenação eterna, mesmo dentro de uma igreja, mas não entendia nada de justificação. E agora você compreende que você é justo porque Cristo lhe declarou justo. Ele é o seu Salvador. E em segundo lugar, porque você ama a palavra de Deus e deseja compreender a palavra de Deus e se esforça o máximo possível para entender a palavra de Deus e se submeter à palavra de Deus. Esses são os felizes de verdade. Jesus nos ensinou isso. Jesus disse que aquele que o ama obedece os seus mandamentos, conhece a sua palavra e ama o Senhor. O segredo da felicidade, irmãos, é esse. Não é nada mais. Veja bem que na realidade é mais simples do que você pensava. Você deveria ter uma arquitetura de vida, um planejamento de vida, que imaginava que ia chegar o momento que você teria uma plena alegria. E se você não tem plena alegria ainda, o que te falta? Não é terapia que te falta. O que te falta é justificação e amor pela palavra de Deus. Somos felizes e completos à medida que somos justificados por Cristo e amamos a palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós depositamos em outros lugares, em outras pessoas, a nossa esperança de felicidade. Às vezes que nós depositamos no homem, na mulher, a nossa esperança de felicidade. Às vezes que nós depositamos na profissão, na faculdade, na nossa empresa, no negócio próprio, a nossa esperança de felicidade. Nos envergonhamos das vezes que nós depositamos nossa esperança de felicidade numa realização pessoal, por mais nobre que ela seja. Das vezes que depositamos nossa esperança de felicidade em um filho, em um pai, em uma casa própria. Ah, Pai, tão doloroso será quando alcançarmos esses sonhos e percebermos ainda que não somos felizes completamente. A Tua palavra hoje nos revela, Pai, que a alegria verdadeira está em amar a Tua lei, em amar a Tua palavra, nos submeter a ela, em sermos justificados por Cristo. Pai querido,
Que nós saímos daqui hoje com essa certeza no coração da necessidade que nós temos de compreender melhor os seus mandamentos, em especial o processo de justificação pelo qual nós passamos. Em nome de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados